mais uma vez poder ministrar a palavra dele, porque eu sempre digo que ministrar a palavra para mim, pastor, é questão de sobrevivência. E sinto dentro de mim que foi para isso que eu nasci. Pregar o Evangelho. Eu nasci para atender convites de igreja em igreja, eu nasci para pregar o Evangelho. O Evangelho a gente prega em casa, a gente prega na rua, a gente prega no ônibus, a gente prega no trabalho. Não, mas no trabalho a gente não pode envolver as coisas de igrejas, religiões, nem nada. Se Paulo visse você falar isso, ele disse para Timóteo, prega em tempo e em fora de tempo, porque a pregação da palavra é mais importante. Então, irmãos, eu sinto que eu nasci para isso, irmãos. Pregar a palavra, e é mais uma oportunidade que Deus e que os irmãos me concedem em poder permanecer vivo. Então, pastor, obrigado pela confiança. Irmão Leandro, obrigado pelo convite uma vez mais. Os obreiros, aleluia, Deus abençoe. Para cada um que aqui está, amém? Quem achou Gênesis, diga amém. Amém. Eu quero hoje pregar uma mensagem. Tem um pregador aqui, tem obreiros aqui, tem gente de ministério aqui. Se você quiser pegar uma caneta para anotar, anota, porque eu vou vir com os 2 pés no peito do cão, que ultimamente eu estou meio com raiva dele. Pastor, eu tenho 3 horas aqui. Tá. Não vou passar da meia-noite. Então, essa mensagem eu vou começar já na metade, porque é uma mensagem grande. Então, irmãos, eu preciso da sua atenção para você entender. E hoje você vai sair daqui diferente. Em nome de Jesus. Amém? Gênesis 1:26, por favor. 1:26. Quem achou, diga amém. Amém. Espera aí que eu não achei. Tá capítulo 7. Está escrito assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Quem pode dizer amém? Amém. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Quero meditar aqui com os irmãos nesta palavra. Eu estou aqui com um pequeno esboço aqui, mas creio que Deus vai falar o que Ele quer, amém? Como eu disse, é uma mensagem talvez um pouco complexa. E eu, a primeira vez que eu vou ministrar ela, apesar de já ter o conhecimento dela, mas hoje eu me senti confiável e Deus me tocou em pregar ela aqui. Mas, irmãos, eu sei que você já ouviu Gênesis 1:26. Eu sei que você já ouviu mensagem em Gênesis 1:26. Eu sei que você já ouviu mensagens no capítulo 1 de Gênesis. Eu sei que você já ouviu mensagem falando sobre a criação. A princípio, ou como está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra, o que é um erro de tradução. O correto seria a princípio, não no princípio, porque no princípio, qual princípio? Entendeu? Mas a princípio, quando Deus começa a fazer, eu sei que você já ouviu essa mensagem, eu sei que você conhece isso aqui, mas eu posso te falar, tem algo novo aqui que você nunca ouviu. Tem algo novo aqui? Pode deixar, mano, não queria olhar. Tem algo novo aqui, eu só queria. Posso, pastor? Pedir para deixar isso desligado? Porque eu sei que vai atrapalhar um pouco a minha voz. Não é que sou chato, não, é que eu não conheço. Mas tem algo novo aqui. Porque o homem, ele não é criado em Gênesis 1:26. O homem não é criado quando começa o capítulo 1 de Gênesis. O homem, a gente conhece que o homem é criado a partir disso aqui. Eu não tenho teologia. Eu não critico e não sou louco de criticar a teologia. Eu amo e quero fazer, inclusive semana que vem lá na faculdade ver se eu consigo fazer teologia. Mas uma teologia que tem para nós, no nosso mundo atual, na nossa geração, é uma teologia um pouco que fraca. Porque o que nós conhecemos é Gênesis 1:26 a partir do que está escrito para nós.
no capítulo 1 da criação. A gente se esquece e talvez seja fraco por fato de sermos preguiçosos espiritualmente, porque Bíblia temos em casa, mas na mente não temos. Bíblia a gente tem e a gente fala, assim diz o Senhor. A gente se levanta como profeta para dizer, assim diz o Senhor, mas não levanta nenhum para dizer, escrito está. Porque não lê. E Jesus, quando vence Satanás no deserto, ele não falou, assim diz o Senhor. Escrito está. Lê lá. Então, falar assim diz o Senhor é fácil. Eu quero ver falar escrito está. Porque temos a Bíblia, mas somos preguiçosos espiritualmente a ponto de lermos. O homem não é criado aqui. Aqui Deus já está trazendo ele à vida, mas o homem foi criado na eternidade. O homem foi criado na eternidade. Num tempo passado, num tempo que nós não conhecemos. Deus sozinho estava, Deus começa a criar todas as coisas. Eu vou já adiantar a mensagem. E o penúltimo dos anjos que Deus cria é Lúcifer, que hoje nós conhecemos como inimigo das nossas almas, Satanás. É o penúltimo que Deus cria. Quando ele cria, Deus dá para ele o Éden. O Éden original espiritual, não o Éden de Adão. O Éden antes do pecado, porque o primeiro que pecou não foi Adão. O primeiro que pecou foi Satanás. Está escrito em Ezequiel capítulo 28, que a iniquidade entrou no coração dele. Então, ele cria, Deus faz, dá para ele estava no Éden e tinha um propósito. O trono de Deus se movia, mas para o trono de Deus se mover, ele tinha que estar no jardim do Éden, junto com os anjos que com ele ia, para poder colher ou pegar algumas pedras, que o profeta, Ezequiel no capítulo 28, vai dizer. Quem tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia? Tá bom de Bíblia? Abre aí Ezequiel capítulo 28. E aí o que acontece? E segura aí. Já vou pedir para você ler. Eles colhem as pedras eram levadas para o trono de Deus, eles enriqueciam as pedras com louvor, está escrito. Eles enriqueciam as pedras com louvor, com adoração, junto com os anjos. Eles pegavam ali nas tendas das congregações, pegavam as pedras, enriquecia com louvor, aleluias. As pedras se tornavam afogueadas e era levada para o trono de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que me acompanhar no meu raciocínio. Eu não prego difícil, eu prego de forma muito fácil. Um carro para andar precisa do motor, sim ou não? Sim. Mas o carro sem gasolina vai andar? Não. Tem um motor, mas e se tiver sem gasolina, vai andar? Não. Pois bem, o trono de Deus tem um motor. E esse motor também precisa de um combustível para andar. Para o trono de Deus se mover, é necessário um combustível. Aleluia. Para o trono de Deus se mover, não sei se vocês vão pegar, é necessário um combustível. Os anjos adoravam. Os anjos colhiam as pedras, levava para o altar de incenso que ficava diante do trono de Deus, o altar de incenso, e no altar de incenso eles colocavam as pedras e o trono de Deus se movia. Mas antes, eles adoravam e enriqueciam as pedras com a sua adoração. Ei, você não pegou, eu vou te explicar. O trono de Deus só se move aonde tem adoração. O trono de Deus só se move aonde tem louvor, aonde tem palavra, aonde tem oração. O trono de Deus. Eu não sei se o trono de Deus está se movendo aqui no seu coração, mas eu já sinto a presença dele no meu corpo. Você eu não sei, mas eu já sinto a presença dele aqui, irmãos. Eu já sinto que o trono dele já está passeando. E eu não sei se você tem combustível para fazer o trono dele se mover. Mas se tem, começa dando glória, começa dando aleluia, que ele vai se mover. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Meu amigo, só que aí eu preciso cortar a mensagem, então eu já vou adiantando aos poucos. Ele foi o ser em que o próprio Deus dava testemunho dele. Grande é este ser que eu criei. Era um ser diferente. A Bíblia nem chama ele de Lúcifer. Se na sua tradução está Lúcifer, está errado.
A Bíblia chama ele de luzeiro. Ele brilhava. Por onde ele passava, ele se apresentava. Só de passar, não precisava falar, eu sou aqui Lúcifer, eu faço isso, eu adoro. Ou eu sou o guardião da adoração, porque a Bíblia diz que ele era o guardião da adoração. Ele não precisava fazer isso. Por onde ele passava, já chamava a atenção. E eu preciso te lembrar de uma mulher que está com o marido dela, vê o profeta passando e fala assim, eu vejo que esse é um santo homem de Deus. Quem tem Deus na vida não precisa falar. Quem tem Deus na vida não precisa dizer, não precisa falar nada, porque a santidade que está dentro dele fala sozinha. A santidade que está dentro do coração dele fala por si só. E aí, os anjos que iam com ele, e a Bíblia vai dizer que ele, quando ele cai com a terça parte. O que acontece? Lê Ezequiel capítulo 28 para mim. 28 não, versículo 16. Dá licença, pastor. Um microfone aí funciona? Um desses aí? Segura esse microfone aí. Deixa ele ligado. Se atrapalhar, você desliga quando pedir, liga, por favor. Você vai sair daqui diferente em nome de Jesus. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Ponto, para aqui, por favor. Porque eles pegavam as pedras e no... Ai, Jesus. Oh, glória! Eu não vou conseguir pregar o que eu quero, mas eu vou falar o que Deus quer. Deixa aqui, por favor. Pode deixar aqui, pastor? Se conseguir. Vai trabalhar hoje aí. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência. Sabe o que é isso aqui? É quando eles pegavam as pedras afogueadas, levavam para Deus. Só que no trono de Deus, a Bíblia vai dizer que existiam outros tronos. Daniel vai dizer que viu muitos outros tronos e estavam vazios. E tinha um trono pomposo, tinha um trono diferente, tinha um trono cheio de glória, não tinha ninguém sentado ali. E como Lúcifer era o ser em que o próprio Deus dava testemunho, ele achou que aquele trono era dele. E aí ele vai dizer em Isaías capítulo 12, consegue colocar? A gente vai ler Bíblia aqui, depois a gente volta para esse versículo. Oh, aleluia! Quem gosta de Bíblia aí? Glória a Deus! Pastor, quem gosta de Bíblia aí? Glória! Tá bom. Capítulo 12, eu vou pedir o capítulo 14, o versículo 13. Porque ele está vendo um trono, achando que era dele. E olha o que ele vai falar. E tu dizias no teu coração, eu subirei, porque ele estava embaixo no Éden, no monte santo de Deus lá em cima, ele embaixo no Éden. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o quê? O meu trono. O quê? O meu trono. Esse trono aqui, ele achava que era dele, mas não era dele. Terrível coisa, pode voltar para Ezequiel 28, 16. Terrível coisa é quando a gente olha para uma coisa e fala que é nossa, mas não é. Que Deus preparou para outro. Terrível coisa é quando estamos aqui em cima e tem alguém aí embaixo reclamando porque não eu. Terrível coisa é quando Deus chama alguém, você está embaixo, sentado reclamando, não sabe esperar a sua vez. Você está de olho no trono que não é seu. Ei, aprenda a esperar a sua vez. A sua hora vai chegar. Olha o que vai acontecer com quem fica olhando para o que não é. Porque ele quer pegar um trono que não era dele. Já eu vou te explicar de quem é esse trono aqui. E se você não dá um glória a Deus, irmãos, é porque está mal. Aleluia a Deus. Ó, na multiplicação do teu comércio, enchendo o teu interior de violência. Porque ele viu o trono. E eu expliquei para vocês que para o trono de Deus se mover, ele tinha que colocar as pedras. Depois que eles adoravam e enriqueciam as pedras de louvor e adoração, tinha que colocar no trono lá. Me ajuda com o som. Tinha que colocar lá. E o trono só se movia. Aprende isso. O trono de Deus só se movia com a adoração. Aleluia. E já vou explicar isso para você, como que o trono de Deus se move para nós hoje. Ele via que tinha que ter pedras afogueadas. E aí ele faz isso aqui, ó. Por exemplo, os anjos iam pegar, colher. Quantas pedras você colheu hoje? Um anjo falava, eu colhi 10. O outro eu colhi 20. Colhi 30. Aí tinha um que fez melhor, colhi 50. O Lúcifer chegava e falava assim, você que colheu 50, coloca aí 25. Você que colheu 20, coloca aí 15, 10. Sabe o que ele... Jesus.
Sabe o que Lúcifer estava fazendo? Estava roubando o que era de Deus. Sabe o que Lúcifer estava fazendo? Estava roubando o que era para colocar no trono de Deus. Sabe o que Lúcifer estava fazendo? Pegando algo que não era dele. E agora a pastora vai dar um glória, porque o profeta chegou e falou assim: vocês estão me roubando. E Deus vem e fala assim: eles estão me roubando. O povo pergunta: aonde é que estamos te roubando? Vós estáis me roubando nos dízimos e nas ofertas. Eu vim trazer Bíblia para você nessa noite. Eu vim trazer Bíblia para você. E o profeta falou assim: é nos dízimos e nas ofertas que me roubais. Terrível coisa é quando pegamos e olhamos para o que não é nosso. Aleluia, te amo. Tem criança aqui? Eu vim trazer uma comida pesada para você nessa noite. Sabe o que ele fazia? Porque alguns anjos não aceitaram. Ele começou no teu comércio, ele negociando as pedras. Os anjos não aceitaram, no teu interior encheu de violência e pecou. Porque ele, posso usar para você entender? Você me entende em nome de Jesus? Não é que eu preguei heresia, não, que eu estou te mostrando a Bíblia. Ele tratava com violência com os outros anjos. Eu sou o maioral aqui. Eu sou o bambambam. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem faz sou eu. Aqui quem faz sou eu. Então eu estou falando, você me obedece. Eu sei do que eu estou fazendo. Os anjos não aceitaram? Ele tratava com violência. E aí, porque ele queria pegar para colocar para o trono que ele achava que era dele. Porque o trono só se move com pedras afogueadas. Ele queria colocar lá. E aí ele tratava com violência. Mas Deus lançou ele profanado do monte de Deus. Ó, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras? Afogueadas. Do meio das pedras? Afogueadas. Você entendeu? Ele peca, mas Deus tem uma surpresa para ele. Eu comecei dizendo que ele era o último, o penúltimo que foi criado. Ele estava onde? Isaías capítulo 14, nós lemos, não vou pedir para voltar, está escrito: eu subirei, porque ele estava embaixo. Mas quando ele sobe, tinha uma surpresinha de Deus para ele. Porque ele estava se achando maioral, estava se achando bambambam. E eu vou te falar uma coisa, eu vou falar pelo Espírito aqui: quem trata com violência será tratado. Quem trata com violência será tratado. Presta bem atenção nas palavras que você vai usar. Presta bem atenção no que você vai falar. Presta bem atenção antes de falar. Porque o profeta Natan foi na casa de Davi, depois que Davi peca, e ele chega e fala assim: profeta, ele vai com a parábola, afinal era um rei, ele não podia chegar falando: você pecou, você errou, e Deus vai cobrar de você. Ele chega com a parábola e fala assim: profeta, teve um cara lá que pegou, ele tinha muitas, mas pegou de quem só tinha uma. O que a gente vai fazer com ele? O profeta Davi fica injuriado, olhando para o pecado dos outros, e esquece de olhar para o seu pecado. O profeta Davi fica olhando para o erro dos outros e esquece de olhar para o seu erro. Aí o que ele vai dizer? Porque quem trata com violência será tratado. Quem fala sem pensar será tratado nas suas palavras. Tome cuidado com como você fala, não é o que você fala, é como você fala. O profeta vai dizer assim: esse homem terá que pagar 4 vezes com a morte. Oh, glória! Aleluia, Forte Deus. Deus, maravilha. Aleluia. Para encurtar a mensagem, ele falou e pagou com suas palavras. Dentro da casa dele teve 4 mortes. Ele deveria ter pensado no que ia falar, porque o que ele falou foi um decreto, e que ele não entendeu que ele era rei. Palavra de rei é decreto. Ele falou, está decretado. O profeta Natan olha e fala: é você, Davi. Você fica olhando para o pecado dos outros, mas nessa noite você vai olhar para o seu pecado. Você fica olhando para o erro dos outros, mas nessa noite você vai olhar para o seu erro. E eu vou por onde Deus me leva. Se eu conseguir, se não conseguir, amém. Mas nessa noite, porque o profeta diz: eu vou por onde Deus quer. O profeta Isaías, até o capítulo 6, ele está falando: ai de ti, ai de ti, ai de ti e ai de ti. Mas quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, que ele vê o céu aberto, o Senhor
fala, ai de... Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou repetir para você se você entende. Lê depois. Até o capítulo 6 ele está falando ai de ti, pecador, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas quando ele vê Deus, ele fala, ai de mim, que sou homem impuro e de impuros lábios e que habito no meio. Aleluia. Essa noite Deus trouxe um espelho para você aqui, para que você aprenda a olhar para você, para que você aprenda a olhar para os seus erros, para que você aprenda a olhar para o que você está falando, para que você aprenda e veja. E a palavra nada mais é do que um espelho. O apóstolo Paulo vai dizer, como um espelho que reflete a sua glória dia após dia, de glória em glória. Sabe o que é Bíblia, irmãos? É um espelho que quando você coloca a face em frente dela, que quando você lê, ela te transforma e você se parece com Cristo. Não tem como ser um leitor da Bíblia e levar a vida da mesma forma. Meu Deus. Não tem como. Glória. Cadê o glória? Aleluia. Obrigado, Larissa, pelo glória. Aleluia. Por isso que eu preciso deles andando comigo. Amém. Subirei aos céus, acima das estrelas, erguerei o meu trono, mas aquele trono não era para ele. E serei semelhante ao Altíssimo. Quando Lúcifer chega para entrar no céu com seu plano, tinha um outro ser que foi o último anjo a ser criado. Ele não contava com essa. Ele achava que ele era a última bolacha do pacote. Mas você esqueceu que a última bolacha sempre vem quebrada. Olha aí. Quando ele chega no céu, tem uma surpresa para ele. Tem um anjo que talvez não tenha muita glória, mas do seu lado tem uma espada flamejante nas mãos. Talvez ele não tinha muita glória, talvez nem era tão grande assim. Seu nome é Miguel, arcanjo. E a palavra Miguel significa quem é igual a Deus. Enquanto Lúcifer falava, eu subirei e serei igual a Deus, lá de cima Deus criou alguém para mostrar que ninguém é igual a Deus. E aí quando ele chega com seu plano, querendo tomar o trono, e aquele trono ele não podia tomar, não podia tocar, não podia se assentar, porque aquele trono não era para ele. Irmão Lucas, para de enrolar, para quem era esse trono? Era para mim. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Deus! Eu vou repetir para você dar glória mais uma, só vou te dar mais uma oportunidade. Lúcifer, ai Jesus, Lúcifer estava olhando para aquele trono, era um trono bonito, mas ele falava, tá vazio, eu vou me assentar, esse trono é meu. Mas Jesus veio e disse, esta é a minha igreja e as portas do inferno. Tem alguém para dar um glória a Deus? Glória a Deus! Porque o trono só se movimenta, glória a Deus. Aleluia, Deus! O trono só se movimenta onde tem adoração, irmãos. O trono só se movimenta onde tem louvor, onde tem glória. Ei, Satanás, levanta a mão para receber que é profético. Queria tocar no que era da igreja, mas quando ele chegou tinha uma surpresa para ele. Um anjo com uma espada flamejante, desembanhada. Para quê? Para que ele não tocasse no que era da igreja. Eita, glória a Deus. O glória ainda está fraco, irmãos. Para ele não tocar no que era da igreja. Deus está dizendo com essa palavra. Receba em nome de Jesus. Satanás não vai tocar no que é seu. Aleluia! Que é seu. Tem alguém para receber? Não tem? Eu estou profetizando. Satanás não toca no que é seu. Mas você não sabe como está minha família. Você não sabe como está o meu esposo. Você não sabe como está a minha esposa. Você não sabe como está a minha namorada, que eu busquei tanto por ela. Você não sabe aonde está o meu filho. Você é um jovem, está pregando a palavra e eu estou aqui sentado pedindo a Deus pelo meu filho, que uma hora dessa está na balada. E Deus me trouxe aqui para dizer, Satanás não toca no que? Aleluia! Satanás não toca no que é seu. Eita, glória a Deus, eu sinto o Espírito de Deus nisso aqui. E eu vou insistir mais uma vez. Satanás não toca no que é seu. Oh, glória! Aleluia!
tira alguém, ele leva. Ele vem e tipo, faz um reboliço. Muitas das coisas, é coisas de erro nosso, mas Satanás, ele vem para querer acabar com a nossa casa, para acabar com a nossa família, para acabar com o nosso ministério, pastora. Ele vem, mas Deus está dizendo com essa palavra: Satanás não toca no que é seu. Satanás não vai tocar. Ei, tem uma surpresa para Satanás essa noite. Glória a Deus! Os dois pés no peito do diabo. Eu tô com raiva dele, que ele só quer afrontar. Tá na hora da igreja entender quem é ela. Tá na hora da igreja, eita, da igreja entender o que está escrito em Lucas 10, 19. Eis aí que eu vos dei poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião, e nenhum dano lhe causará, nenhum dano lhe causará, nenhum dano lhe causará. Eu vou continuar até você entender. Nenhum dano lhe causará, nenhum dano. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, não vai. Só quem está entendendo, não vai prosperar. Aleluia! Te amo, Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Faça alguma coisa. Porque eu estou te mostrando biblicamente que o trono só se movimenta onde tem glória, onde tem aleluia, onde tem fervor. Ele tinha que colocar o incenso ali. E o sacerdote, quando ele ia, tinha que colocar o incenso até a fumaça. Mas hoje em dia não, irmãos. Aleluia. Hoje em dia, para o trono de Deus se movimentar, e eu vou te falar, a cada 1 hora hoje em dia para a igreja, o combustível tem que ser trocado. A cada 1 hora, meu amigo, o combustível do motor de Deus, para que o trono se movimente, o combustível do motor do trono de Deus, para que o trono se movimente, Aleluia. para que o trono traga resposta, Glória ao nome de hoje, para a igreja, tem que ser trocado a cada 1 hora. Eu não sei se você vai entender o que eu vou falar. Aleluia! Jesus vai, volta, está dormindo, mas Pedro, nem 1 hora pudestes. É forte! Ele entendeu aqui? Oh, meu amigo entendeu? Eu vou repetir porque eu não sei se tem grande ponto de Bíblia na época, não me vergonha. Ó, Jesus vai, quando volta, Pedro está dormindo, nem 1 hora pudestes, nem 1 hora, só 1 hora, né? O trono de Deus se movimenta aonde tem crente de oração, aonde tem crente que não dorme. O trono de Deus se movimenta aonde tem crente que põe o joelho no chão. Eita, você está entendendo porque o trono de Deus não está se movendo lá? Você está entendendo porque o trono de Deus não se mexe mais? Como que você quer crescer sem oração? Deus maravilhoso! Glória! Aí Jesus vai de novo 3 vezes e fala: Aleluia! Pedro, nem 1 hora você orou comigo, hein, Pedrão? Logo você que disse que ia estar comigo todo tempo, Pedro. Nem 1 hora pudeste velar comigo em oração. Pedro fala: não, Jesus, vamos agora eu vou orar. Aí Jesus: não, vai que você besta, agora é tarde. Vai chegar um dia que vai ser tarde a sua oração. Vai chegar um dia que Jesus não vai fazer. Vai chegar um dia que Ele vai te deixar sozinho. E Ele me trouxe aqui para alertar enquanto é tempo. Ele me trouxe aqui, como diz o profeta: busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Vim trazer Bíblia para você. E o glória ainda não aumentou, não tem problema, porque eu estou entendendo. Porque a cada 1 hora você não ora, você não busca. Mas Deus está dizendo: busque enquanto é tempo. Vai chegar um momento que Ele vai olhar para você e vai falar: não dá mais, não busca mais, não ora mais, não adianta. Glória a Deus! Aleluia! E ponto final. Aleluia, Deus. Então tá, vou cortar mais uns minutos da mensagem aqui e já encerro. Até 9h10, né, pastor? Tem mais 9 minutos. Por favor, Provérbios capítulo 8. Aleluia, Deus. Aleluia! Deus! Obrigado, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! Tinha muitas coisas que eu poderia falar, porque Deus, quando cria o homem, Ele não cria um homem perfeito. Ele cria imperfeito. Antes de colocar Provérbios 8, eu encerro em 8, vamos ler comigo aqui. Coloca aí Efésios 1.
Desculpa, irmão. Eu vou encerrar Provérbios 8. Eu tenho mais 10 minutos aqui. Eu quero o versículo 3 e o 4. Vamos ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoe em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. 4, por favor. Como também nos elegeu nele antes de Deus criar tudo. Ele nos elegeu antes de Gênesis capítulo 1. Eu falei para você que o homem não foi criado em Gênesis capítulo 1. E eu vou te provar para você entender um pouco melhor, porque acho que esse versículo não é suficiente para você. Glória a Deus. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora eu quero mesmo capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Eu gosto de Bíblia. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Quem gosta de Bíblia, diga eu. Eu disse que ele era assim, que Deus criou imperfeito, tá? Você não acreditou, então toma. Querendo o aperfeiçoamento de quem? Para a obra do seu ministério. Para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Estou te dando Bíblia. Deus criou o homem perfeito. Eu estou querendo te dizer que Deus sabia que o homem ia pecar. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus criou o homem perfeito antes da fundação do mundo. Me dá Romanos capítulo 8. Rápido, eu vou terminar no capítulo 8 de Provérbios. Quem tem Bíblia, diga amém. Amém. Quem tem Bíblia na mente, diga amém. Amém. Ah, tá. E quem tem Bíblia no coração? Glória. 29, por favor. Na hora de Bíblia no coração, sumiu, né, meu amigo? Glória. Porque a palavra tem que estar no coração para não pecar contra ele. Porque o que antes, em outras traduções era antes é a mesma coisa. Nos conheceu antes. Esse antes é antes da criação de Gênesis 1. Também os predestinou para ser conformes quem? A imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, pastor, eu não vou passar tempo não, mas aqui, ó, primogênito. Eu nem ia falar isso, mas deixa eu falar isso para você. Primogênito. A imagem, ó, a fim de que ele seja o primeiro. Está dizendo, Jesus foi criado, mas ele não era o primeiro, ele era o único. Gênesis 3,16, por favor. João 3,16, por favor. Aleluia, Deus. Jesus era único, mas a palavra está dizendo que Deus queria que ele fosse o primeiro, primogênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Jesus era único, mas o Pai queria que ele fosse primogênito. Jesus, eu não ia falar isso. Jesus era unigênito, mas o Pai queria que ele fosse primogênito. Por quê? Pergunta pra mim, por quê? Por quê? Pergunta pra mim por quê? Por quê? Porque quando ele sobe na cruz, ele é único. Ele era o único filho, mas quando ele desce na cruz que morreu, aí a Bíblia vai dizer que ele nos comprou para ser filho de Deus. Ele sobe como único, mas desce como primeiro. Você não entendeu? Ele sobe sozinho como filho de Deus, mas quando ele desce, você era filho de Deus também. Eu era filho de Deus. Essa igreja é filho de Deus. Glória a Deus. Ele sobe como unigênito, mas desce como primogênito. Vamos terminar? Provérbios capítulo 8. E eu estou te dizendo que o homem foi criado antes da fundação do mundo. E que Deus criou ele imperfeito porque sabia que ele ia pecar, sabia que ele ia errar, sabia que ele ia falhar. Você acha que Deus não sabia desse seu erro? Você acha que Deus não sabia desse seu pecado, dessa sua falha? É por isso que eu falei que eu ia vir com os peitos, com os pés no peito do diabo no 220. Porque o diabo fala e você acredita no infeliz. Mas aquele que fez a promessa é maior. Que te conheceu antes da fundação do mundo. Aleluia. Me dá a parte do 16. E eu vou encerrar. Quem está gostando de amém? Não vi um amém nem gosta de Bíblia. Eu vou ler isso aí, tá? Porque, ó, deixa eu explicar. O homem, em Gênesis 1, não foi criado, não foi feito do barro. Quem ouviu que o homem foi feito do barro aí?
Só o irmão tem coragem? Ô, glória. Bom, eu vi isso também. Quem aí acredita e ouviu e aprendeu que o homem foi feito do barro? Mas a Bíblia vai dizer, em Gênesis 1 mesmo, tá vendo como nós somos preguiçosos espirituais? Que o homem foi feito do pó da terra. Você vai dar uma glória? Glória a Deus. Então vamos ler. Por mim, aqui Jesus, antes de Gênesis 1, era conhecido como a sabedoria. Depois de Gênesis 1:1, ele é conhecido como o capitão dos exércitos do Senhor. Antes, ele era conhecido como a sabedoria. Eu vou te dizer e deixar aí, por isso que eu falei no início, se quisesse anotar, são subsídios também para mensagens, e eu estou aprendendo muito mais com essa mensagem, aperfeiçoando ela, porque eu vou deixar um aqui, você vai ficar curioso, e nem me chame aqui para perguntar e falar onde, vale a Bíblia. Porque, irmãos, quando Deus criou o homem, Ele cria antes da fundação do mundo, Ele faz tudo antes. E isso eu estou pregando essa mensagem para que você entenda quem é você, para que você entenda que Deus te chamou, e que Deus te escolheu, e que o seu problema, Deus já sabia antes que você foi criado. Amém, meu Deus. Então, antes do pó do mundo, a gente é feito do pó do mundo. Vamos ler, para não perder mais tempo. Por mim, Jesus é conhecido como a sabedoria. E aí, ele não era conhecido no céu. Era isso que eu ia falar, acabei não falando, estava esquecendo. Ele não era conhecido no céu, nem como filho de Deus. Era isso que eu ia te dar para você aprender. Nem como filho de Deus ele era conhecido. Ele era conhecido como a sabedoria. É por isso que Lúcifer, o luzeiro, ele se enche e fala para mim. O próprio Deus dá glória, o próprio Deus dá testemunho de mim. Será que tinha alguém maior ali? Maior que ele? E no Antigo Testamento, Jesus é conhecido o tempo todo como anjo do Senhor. Amém? Amém. Aí esses pregadores aí, você viram depois. Por mim governa príncipe. Se você for ler desde o capítulo 1 do Provérbios, você vai ver que ele está falando da sabedoria. Governa príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam, me acharão. Riquezas e honras estão comigo, assim como os bens dourados e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Para que ele está falando da criação, ele vai começar a falar de toda a criação que você vai ver em Gênesis 1, tá bom? Então acompanha comigo e eu já vou encerrar, não fique impaciente não. Para que faça herdar bens permanentemente aos que me amam, e eu acho o seu tesouro. O Senhor, aqui ó, viu? Me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes, não passa agora, e antes das suas obras, antes de Gênesis 1, que é toda a obra de Deus, que ele vai criar e que ele vai fazer. A sabedoria está dizendo. E antes das suas obras, próximo, ele me possuiu. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio. Antes de quê, irmãos? O começo da terra. Aleluia. E dão glória, meu Deus. Glória a Deus. Quando ainda não havia abismos. Quando fui gerado, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre as águas. Mesma coisa. Quando não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos solteiros, eu fui o quê? Gerado. Ô, glória. Ainda ele não tinha feito o quê, irmãos? Nem os campos, nem o quê, irmãos? Ô, glória. Mas, irmãos, você vai dar um glória. Eu já sinto o Espírito de Deus aqui porque eu sei o que eu vou falar. Aleluia. Irmãos, eu estou te falando que ele criou o homem do pó da terra. Mas ele está falando, o pó da terra, o pó do mundo, né? Não é da terra, do mundo ainda nem existia. Glória a Deus. Próximo. Quando ele preparava os céus, não havia. Aí estava eu, quando traçava os horizontes sobre a face de onde? Do abismo. Próximo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as forças do abismo. Próximo. Quando fixava o mar, o seu termo, para que as águas não ultrapassassem, aleluia, o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Próximo. Então eu estava com ele, era o seu Arquiteto. era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. É Jesus falando, ele era a sabedoria. Regozijando-me no seu mundo, que Habitar. e enchendo-me de prazer com os filhos de quem, irmãos? Irmão, mas o pó ali não tinha nem sido criado. Gênesis vai dizer que o homem é feito do. Deixa lá no 35.
Gênesis vai dizer que o homem é feito do pó da terra. Eu li com você, o pó da terra ainda não foi criado. Deixa o 35, no próximo. Volta. Cadê? Volta. Aí. Serão. Aí, volta. Aí. Regozijando-me no seu mundo habitável, enchendo-me de prazer com os filhos de quem, irmãos? Mas que homens são esses? Sendo que a gente acabou de ler que o pó ainda não havia sido criado. Mas a sabedoria, Jesus está falando, eu me alegrava com os filhos dos homens. Eu me alegrava com eles. É porque o Pai estava procurando uma imagem perfeita. Aleluia. E ele vai dizer, eu procurei um só e não achei. Ele queria apenas um e não tinha. E aí o que ele fez? Ele foi criando. Digamos, cadê o outro celular que estava aqui? Não dá aqui. Eu vou fazer assim, eu vou encerrar agora. Ele está criando aqui a imagem. Criou, colocou aqui. Mas esse está com falha. Esse está imperfeito. Criou outro, o segundo está aqui. Está com falha, um pouco melhor. Eu fui fazendo, mas ainda está imperfeito, porque eu quero um perfeito. Criou. Ele foi seguindo. E Deus é paciente na sua criação. Deus é paciente no que faz. Deus é paciente quando é para abençoar, porque quando Ele abençoa, é perfeito. E aí Ele está vindo perseguindo uma imagem, para trazer uma imagem perfeita. E aí o que acontece? Depois você vai ler isso aí. A sabedoria está dizendo que estava se alegrando com essas imagens. A sabedoria está dizendo que ele se alegrava com essas imagens, mesmo imperfeitas. Essas imagens aqui, ó, é Deus criando o corpo. E essas imagens que estavam ficando aqui, Deus ia fazendo, até chegou numa imagem perfeita. Ainda está regozijando-me aonde? No seu mundo? No seu mundo? Habitável. O que é isso aqui? Era enquanto o diabo planejava, aleluia, e roubava, e os outros anjos, e os próprios anjos que estavam sendo violentados, meu amigo, falavam assim, por que é que Deus não faz nada? Por que é que Deus não traz uma resposta? Por que é que Deus está em silêncio? Por isso aqui, ó, ele saía diante dos anjos, e ia para um mundo, onde eles não sabiam, que era um mundo habitável. Sabe o que é esse mundo habitável? Aí está escrito, vai dizer que ele era um arquiteto. Esse mundo habitável aí era o seu laboratório. Esse mundo habitável aí era o seu escritório onde ele criava. O diabo está aqui, fazendo, acontecendo, roubando a Deus. E Deus saía da presença dos anjos, ia para o seu mundo habitável. E todo mundo dizendo, Deus não está fazendo nada. Todo mundo está dizendo, Deus está em silêncio. Todo mundo dizendo, Deus não faz. Aí eu imagino os 24 anciões falando, por que é que Deus não faz nada? Por que é que Deus deixa ele fazendo isso? Por que é que Deus deixa, Ezequiel capítulo 28, 16, ele violentar os anjos? Por que é que Deus não faz nada? Mas se engana você, porque Deus está em silêncio, que ele não está fazendo nada. Quando Lúcifer chega lá em cima, querendo fazer acontecer, Deus tinha algo muito maior preparado. Aleluia! Tinha filhos dos homens preparados. Para quê? Porque se ele pecou, pelo pecado de um, Deus levantou muitos para adorar a Ele. E eu disse que o trono dele se movimenta com adoração. Até agora eu nem te vi adorando direito. Mas aí ele está perseguindo a imagem. Chegou no corpo perfeito que é o de Cristo. E aí Deus fala, agora vamos destruir as outras imagens. Adão não vai vir agora no mundo porque ele vai pecar, ele vai errar. Mas, pastor, vou encerrar. Pastor, a sabedoria, Jesus, está dizendo que se alegrava quando o pai estava no mundo habitável. Sabe o que é isso aqui? É um pai que tem o seu escritório, um pai que é arquiteto, está preparando as coisas, e um filho desse tamanhozinho, brincando, pegando ali o martelo, brincando, se alegrando com o que o pai, na obra séria do pai, o filho está ali brincando, está ali se alegrando. Sabe que Jesus, a sabedoria, antes de Gênesis 1:1 era conhecido como a sabedoria, começou a brincar com esses imperfeitos, porque ele disse, eu estava me alegrando, depois você vai ler em casa, ele disse, eu me alegrava com eles, regozijando-me. Isso é alegria, é paz. Em outras traduções, as traduções mais afinca,
vai dizer que ele estava se alegrando no mundo habitável de Deus, porque ele estava brincando com os filhos dos homens, os imperfeitos. O pai vem e fala assim: agora vamos ter que destruir os imperfeitos, porque eu só queria um perfeito, e temos um corpo perfeito agora. Agora a gente vai ter que destruir. E eu li com você Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. E aí quando o pai chega e fala: vamos ter que destruir, a sabedoria brincou tanto com ele. Jesus, conhecido como a sabedoria, brincou tanto com os imperfeitos, que ele pegou e falou: não, pai, não destrói não. Mas ele é imperfeito, não vai dar certo. Deus, aleluia. Aí Jesus fala: não tem problema, elege eles em mim. Aleluia. Aleluia. É imperfeito, mas se eleger em mim. Eu li Efésios com vocês. Eleitos para serem semelhantes a quem? A imagem perfeita. Aleluia, Deus, aleluia. Aí eu cheguei, termina agora. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem. A imagem perfeita que ele criou. E a nossa semelhança. Qual imagem é essa? Que ele criou no mundo habitável. Fica de pé. Aleluia. Deus maravilhoso. Você não entendeu, eu vou repetir. Quando era para destruir, quando era para dar errado, quando não era para vir ao mundo, porque esse que vos fala aqui, quando a minha mãe soube que estava grávida, ela queria abortar, ela queria tirar. É um erro, não é para nascer, mas não tem problema, elege ele em mim. Glória a Deus. Todos os imperfeitos estão aqui, e Deus está dizendo: você é eleito em mim. Eu te amei antes da fundação do mundo. E aí Satanás vem dizer que você não é nada. Satanás vem dizer que você não vai conseguir. Satanás vem dizer que você não vai conquistar. Satanás vem dizer, e aí muitos vêm dizer, me pregar: Deus se calou, para você calou nada. Ele está no mundo habitável preparando algo maior para você. Ele está, receba, porque é profético. Eu senti o Espírito de Deus nesta palavra. Enquanto Deus está em silêncio, Ele está preparando algo maior. Enquanto Deus está em silêncio, receba, pastor, Ele está preparando um ambiente maior. Enquanto Ele está em silêncio, ai Jesus amado, enquanto não dizima, enquanto Ele está te provando, eu estou preparando um lugar maior. Enquanto Deus está em silêncio, enquanto aparentemente está dando tudo errado, Deus está dizendo: eu estou fazendo algo maior. Satanás está dizendo que não vai dar, Satanás está dizendo que não vai conseguir, mas Deus está preparando algo maior, algo maior, algo maior, algo que vai durar, algo que vai ficar, alguém que vai permanecer. Tem alguém para receber esta palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vim só te dizer que você não é um verme do carrapato, não, irmãos. Eu vim te dizer que você é alguém, sim. Aleluia. Eu vim te dizer que você tem valor, sim. Satanás te desvaloriza, as pessoas te desvalorizam, mas eu vim aqui hoje pela palavra de Deus te dizer que Ele te escolheu e Ele te elegeu antes da fundação do mundo e te fez imagem. Você sabe o que é isso, irmãos? Glória a Deus. Você sabe o que é isso? Você se parecer com Cristo? Você sabe o que é isso? Você se parecer à imagem de Deus? Porque o Satanás, Lúcifer, falava: eu pegarei o trono que está preparado para a igreja, vou levar acima do trono de Deus. Você, maior que ele, colocar acima, e serei semelhante. Está escrito em Isaías capítulo 14, verso 13. Serei semelhante ao Altíssimo. Mas na hora de criar o homem, Deus fez imagem o quê? Satanás queria ser o quê? Satanás queria ser o quê? Seria ser o quê? Semelhança. E quem foi que ele fez imagem e semelhança de Deus? É por isso ele tem raiva de você, ele tem inveja de você, porque ele queria ser igual a Deus. Mas está você aqui, imagem e semelhança do Criador. Você, aleluia! Eita, glória a Deus, aleluia! Você é alguém sim, você vai vencer sim, você vai conquistar sim. Deus está dizendo: você é a minha imagem e eu te elegi antes da fundação do mundo. Satanás não pode dizer quem é você. A
Você é minha semelhança, eleito para a minha obra. Glória a Deus. Eu queria ter mais tempo, irmãos. Aleluia a Deus. Mas põe a mão no teu coração e inclina a tua cabeça. Eu vou dizer pelo Espírito, batalhas estão sendo travadas. Assim como houve batalha no céu, está tendo batalha aqui, batalha na tua casa. Mas quem foi vencedor não foi Satanás. Você não entendeu? Eu vou repetir. Parece que eu ouço barulhos de espadas, de gritos. Parece que eu ouço alguém guerreando e Deus está dizendo: quem está vencendo não é ele, não é Satanás, não é as lutas, não é as dificuldades. Quem está vencendo é você. É você. Glória. Você é alguém, sim. Você tem valor, sim. Pode não ter emprego, mas tem valor. Pode não ter uma família, pode não ter alguém para te ajudar, para te aconselhar, mas tem valor. Pode não ter alguém no seu ministério para te ajudar, para te fortalecer, mas você tem valor. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Espírito de Deus, ora. Eu vou deixar a igreja orar. Eu vou entregar o microfone só quando eu ver a igreja orando. Porque eu quero muito que você aprenda que o trono de Deus vai se mover com um combustível chamado oração, irmãos. Aprenda isso em nome de Jesus. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Vai para o joelho. É por isso que Satanás te afronta. É por isso que Satanás te angustia. É por isso que a maldita da depressão bateu na tua porta. É por isso que ele quis te matar. É por isso que você, meu Deus do céu, tem as suas crises de ansiedade. É por isso que você chora tanto. Cadê a igreja guerreira? Cadê a igreja guerreira? Cadê? Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua imagem, a tua semelhança. Eis aqui o teu povo. Eis aqui, Senhor, a tua igreja. Senhor Jesus Cristo, mostra para eles o valor que eles têm. Mostra para a tua igreja o valor que eles têm. Espírito Santo de Deus, a morte não pode vencer. A morte não pode bater na porta do teu filho. A morte não pode bater na porta da casa da tua filha. Espírito de Deus, eu profetizo neste momento que toda obra de macumbaria seja desfeita agora, seja despedaçada. Todo pensamento do diabo seja arrancado da mente dele e dela agora. E seja colocado os teus pensamentos, que ela possa entender que ela tem valor, que ele possa entender que ele tem valor e que foi chamado por ti. Irmão, sai daqui diferente em nome de Jesus. Entenda que você não veio para mais um culto. Entenda que você não veio só para um ponto de encontro. Ei, ele marcou com você nessa noite para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar a tua família. Vai depender de você. Vai depender da tua intensidade. Vai depender da tua adoração, da sua oração. Vai depender se o trono de Deus vai pousar ou não no teu coração, irmãos. Depende de você. Eu vim te mostrar e te dizer que você tem valor, que você é alguém e que o diabo não pode falar e ser maior na tua vida. Amém? Amém. Não vou falar mais, irmãos, porque senão eu vou falar mais 3 horas aqui, irmãos. Mas sai com essa palavra em nome de Jesus. Você tem valor. Você tem. Olha pro irmão do teu lado e fala: você tem valor. Você tem valor. Olha mais forte e fala: você tem valor. Você tem valor. Ah, pelo amor de Deus, fala com